A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos da nossa querida Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2022, os ataques contra a Igreja de Cristo. Hoje é a lição número 7, 14 de agosto de 2022. Feliz Dia dos Pais. Deus te abençoe e te guarde, te dê sabedoria para criar seus filhos no temor da palavra de Deus. Feliz Dia dos Pais. A lição é a número 7. Já deixa aqui embaixo o seu gostei, deixe seus comentários. Se você perdeu alguma aula, aqui embaixo tem a playlist também. Olhe, assista as aulas, ore por nós e compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Vamos lá nessa lição, a sutileza da relativização da Bíblia. Relativização da Bíblia. Texto áureo: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3:16. A verdade prática: a Bíblia é a inspirada, a inerrante, a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. Nosso comentarista desse trimestre é o pastor José Gonçalves. Ele é pastor lá em Água Branca, no Piauí. Ele é mestre em teologia, escritor, né? É um homem abençoado. Então, nós não podemos relativizar a palavra de Deus. A leitura bíblica em classe, 2 Timóteo 3, do versículo 14 ao 17. Paulo diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Aí vem o texto áureo: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Os objetivos desta lição: primeiro, destacar os aspectos desconstrucionistas e relativistas a respeito da Bíblia, ou seja, a tentativa de desconstrução dos conceitos bíblicos. Segundo objetivo, explicar o processo de construção de narrativas para criminalizar a opinião doutrinariamente conservadora da Bíblia. Então, há uma construção de narrativas que visa criminalizar o que a Bíblia diz. Terceiro, pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia. E quarto, afirmar que a Bíblia é um livro revelado e inspirado por Deus. A palavra-chave, portanto, é relativização. No comentário, nós vimos, por exemplo, na aula passada, que há uma ideologia ou um conjunto de ideologias contrárias à família. E a família, nós vimos naquela ocasião, a família foi criada por Deus, foi criada
por um ser soberano. E os princípios que norteiam essa família foi criada por esse ser eterno, esse ser soberano. Então, essa relativização da Bíblia visa fortalecer aquelas ideologias que nós vimos na aula passada. Se você perdeu, clique aqui embaixo na playlist e assista a aula passada para você não ficar com equívocos nessa aula de hoje. Ele diz assim: não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataque ao longo dos séculos. Isso é um fato. A tentativa de destruição da Bíblia. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la, de levar as pessoas a não acreditarem na Bíblia e até mesmo retirá-la, aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas, às vezes os exemplares da Bíblia foram queimados, outras vezes a Bíblia foi considerada um livro perigoso, um livro ultrapassado, obsoleto, e um livro desnecessário, segundo as tentativas de destruí-lo. Enfim, em vários momentos e épocas, sempre houve algum levante, alguma batalha contra a autoridade das Escrituras. Isso não é novidade. Hoje, portanto, não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Esse termo aí é colocado entre aspas, porque não é bem a atualização original do termo. Nós já vamos ver isso na lição. Geralmente esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Aqui é que dá o problema para a sociedade. Tá? Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada. Está dentro da linha de atualizada. Muitos defendem a ressignificação da Bíblia para a nova sociedade. E essa palavra ressignificada está também entre aspas, o que significa não o seu sentido original. Tem uma outra conotação. Em outras palavras, para ele a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou no mínimo mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Ou seja, eles querem abolir da Bíblia aquilo que não está satisfazendo a necessidade deles. Eles querem viver ao seu bel prazer e, portanto, a Bíblia não pode ser contra. Essa é a ideia. Então vamos ver o tópico primeiro, a Bíblia e o espírito desta era. O espírito que está imperando neste mundo. A desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, outra expressão pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. São terminologias muito utilizadas no meio religioso e no meio social, tá? Cultura líquida, pós-verdade, o fim das certezas, são formas diferentes para mostrar esse fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, a sociedade do nosso tempo, da nossa época, também denominado de pós-moderno, ou seja, já estamos vivendo uma outra era. Em palavras mais simples, esse modelo ou paradigma cultural, esse que impera, se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas sua herança cultural,
mas sobretudo o seu conjunto de valores ético-morais e espirituais. Romanos 12:2, Paulo nos conclama a uma nova mentalidade, uma metanoia, uma mudança de mente. Romanos 12:2, eu estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, publicada pela nossa amada CPAD, Editora Evangélica do Povo de Deus, editora e livraria do Povo de Deus, onde você encontra os melhores produtos evangélicos por preço muito acessíveis. Visite a nossa CPAD. Então, Romanos 12:2, ele diz: e não vos conformeis. Paulo está dizendo isso há mais de 2000 anos atrás. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, transformação de mente, metanoia, uma mentalidade renovada pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, uma nova forma de pensar e agir, diferente daquela que estávamos habituados a enxergar ou a viver no nosso dia a dia. A consequência disso tudo, então, desse conjunto que nós falamos nesse tópico, é a relativização das Escrituras. Vejamos isso lá em Isaías. Continuo na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, Isaías capítulo 5 e o versículo de número 20. Isaías escreveu o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ou seja, inversão de valores. O que é verdade passou a ser mentira e o que é mentira passou a ser verdade. É isso que ele está falando. Veja, na época do profeta Isaías já havia essa relativização do conceito da palavra de Deus. Mas vamos ao número 2, o que é o relativismo? Dentro dessa nova configuração cultural, desse novo mundo, dessa nova mentalidade social, cultural que impera, o relativismo é inevitável. Ou seja, para as pessoas viverem desta maneira, elas precisam partir para o que é relativo. Não há valores. Então, o que é o relativismo? Para o relativista, ou para a doutrina relativista, não há valores perenes ou absolutos. Não há valores que vão permanecer para sempre. Não há valores absolutos. Não há verdade absoluta. Tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade e de forma sorrateira na igreja. Você já ouviu a expressão não tem nada a ver? Né? A gente, quando é jovem, eu e você, quando éramos jovens e gostaríamos de andar do nosso jeito, vestir o que a gente quisesse, fazer o que a gente... Aí alguém vinha falar sobre a Bíblia, não, isso não tem nada a ver, né? Era isso que a gente falava e os jovens costumam fazer. Então isso está entrando na igreja. Não há mais parâmetro, base, tá? Por meio do qual se possa dizer o que é certo ou o que é errado. Tudo é relativo. Isso dentro dessa visão relativista. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Dentro dessa perspectiva, então, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre
vários outros, como por exemplo Hebreus 13:8, que nós vamos ler na Bíblia Nova Almeida Atualizada, diz o seguinte, em Hebreus 13:8, que você sabe de cor, é lógico, e eu também, mas nós vamos ler. Também é uma Bíblia maravilhosa, Nova Almeida Atualizada, você encontra lá na CPAD. Procure lá a Graça, o Moisés, né, o pastor Jefferson, ali na Conselheiro Cotegipe, compre a sua Bíblia Nova Almeida Atualizada. Olha o que diz Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre e eternamente. Então, o que significa dentro dessa perspectiva? Não, isso é relativo. Depende de quem acredita. Você acredita que Jesus é o mesmo ontem e eternamente? Então, isso vale para você. Eu não acredito. Então, tudo se torna relativo. Depende de como cada pessoa enxerga. Então, ele resume dizendo, o espírito desta era contribui, então, para a desconstrução e relativização da Bíblia. Tá? Número 2, a Bíblia e o politicamente correto. Essa expressão horrorosa, né? Primeiro, a criação de uma narrativa. Aqui já começa o problema. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Está escrito lá em Salmo 11:3, na Nova Almeida Atualizada. Essa pergunta do salmista ecoa até os nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. A base da sociedade está sendo derrubada, está sendo destruída. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado, não. Isso é proposital, tá? Não é acidente de percurso. Eles estão provocando esta destruição. Trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. Então aqui é uma tentativa de acabar com os valores cristãos e implantar novos valores. É aí que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Então eles estão criando uma narrativa e surge dentro disso o discurso do politicamente correto. Tá? Dentro desse modelo do politicamente correto, criou-se uma nova moralidade, criou-se uma nova ética, portanto, criou-se uma nova forma de dizer o que é certo e o que é errado. Tá? Então, o que é certo e o que é errado é aquilo que eles querem, não aquilo que de fato é. Tá? Por esse modelo, então, está correto, dentro desse modelo, dessa nova narrativa, está correto o aborto, é proibido ler a Bíblia em espaços públicos, tá? Para não ofender essa nova narrativa. E dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço mais para a Bíblia. Porque, na visão deles, a Bíblia está ultrapassada. Na visão deles, a Bíblia não cabe mais nessa sociedade que eles estão criando. Veja que coisa diabólica e que está se infiltrando também dentro da igreja. Segundo, a criminalização da opinião. Olha que coisa tenebrosa. Pensar diferente dessa narrativa, dessa nova narrativa que foi criada, é estar sujeito à censura. Tá? Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Vai ser punido, está sendo punido e será punida com o rigor da lei, porque isso agora está virando lei, está sendo legalizado pelo judiciário, pelas casas do poder judiciário.
Há, portanto, uma ditadura da opinião. Há uma ditadura. Você não pode mais pensar diferente. Você tem que pensar como todo mundo da sociedade está pensando. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. Aqui nós já podemos ver a perseguição à igreja, a perseguição à palavra de Deus, ao reino de Deus. É a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos conservadores. O que é um cristão conservador? Aquele que obedece à palavra de Deus, aquele que vive de acordo com a palavra de Deus. O cristianismo que no Ocidente, né, é a cultura majoritária, né, é a maioria, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. Então a igreja, o evangelho de Cristo entrou na contracultura social. No mundo todo vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. Tá? Então há uma perseguição aos cristãos em todos os níveis, inclusive nas mídias sociais. Então, resumindo esse tópico, há uma formação de narrativa a respeito da Bíblia para criminalizar a opinião ancorada nos antigos postulados da fé cristã. Então há um cenário sendo preparado para uma perseguição em massa efetiva. Por enquanto está no nível da lei, do discurso, mas não se iluda, isso já é concreto e já acontece em alguns lugares esta perseguição física. Vamos ao número 3, a Bíblia e o outro evangelho. Primeiro, uma nova metodologia. Isso aqui é grave. Dentro da cultura pós-moderna, essa cultura que está sendo implantada na sociedade, essa cultura do politicamente correto, tá? Quer dizer, tem que estar de acordo com esta política para ser correto. Surge, então, nessa visão deles, a necessidade de ressignificar a Bíblia. Dar um novo significado à Bíblia. Isso nessa visão. A palavra de Deus, segundo eles, precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural, dentro desse mundo pós-moderno, dessa sociedade pós-moderna. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Ou seja, precisa se criar uma nova hermenêutica, uma nova maneira de interpretar a Bíblia dentro desse sistema cultural. Nesse caso, o leitor, eu e você, e não o autor da Bíblia, passa a ser mais importante. Ou seja, quem é o autor da Bíblia é Deus. Os leitores são os seres humanos. Então, quem passa a ser mais importante não é mais o autor, não é mais Deus. Agora é quem lê a Bíblia. Olha que diabólico. Dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. É como eu leio a Bíblia. Se eu leio na Bíblia que a homossexualidade é normal, então não importa o que o autor da Bíblia disse, importa o que eu acho que ele disse. Você está entendendo a questão diabólica? Tá? É o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor. Tá? O que vale é como o leitor enxerga. O autor bíblico deixa de ter importância. Conforme nós já comentamos, o autor da Bíblia é Deus.
E dentro desse conceito, vários escritores, vários homens foram usados por Deus para registrar a mensagem do autor. Tá? Então, vale tudo dentro desse conceito de desconstrução, dentro dessa nova metodologia. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia e aí surge, portanto, o quê? Outro evangelho que Gálatas já falava há 2000 anos atrás, em Gálatas 1:9. Paulo, escrevendo aos Gálatas, fala desse outro evangelho. Tá? Inclusive, tem uma igreja que se diz cristã, que já foi determinado pelo seu chefe maior a escrita de uma nova Bíblia. Tá? Já vai sair logo, logo, vai ser escrito uma nova Bíblia. Um outro evangelho que vai se adequar a esse mundo que nós vivemos. Tá? Então, eles estão criando uma nova metodologia. Segundo, estão criando novas teologias. Esse outro evangelho, entre aspas, também possui sua própria teologia. Todo texto bíblico passa por uma nova ressignificação. Vai ganhar um outro significado. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada dentro desse conceito que nós estamos estudando. Surge, então, o evangelho social. João 6:26. Vamos ver na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia do Brasil, João 6. Olha o que disse, palavras de Jesus. João 6 e o versículo 26. Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então agora é um evangelho socialista, é um evangelho visando o bem-estar social, não mais a mudança de paradigmas pela verdade do evangelho. Agora é um evangelho que vai se adequar a esses movimentos sociais. Dentro do contexto evangélico, por exemplo, o velho marxismo ganha uma nova roupagem, tá? Ou a política esquerdista ganha uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos, por exemplo, homoafetivos, são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. O que é uma teologia inclusiva? Trazer essa prática homoafetiva para dentro da Bíblia, tá? Mas não de acordo com o seu autor, mas de acordo com o leitor. É dentro dessa nova perspectiva que se faz, então, a apologia do evangelho social, o evangelho adequado a essa nova sociedade, um evangelho ecumênico, onde não há uma religião verdadeira, não há o cristianismo verdadeiro, todos estão no mesmo barco, e um evangelho homoafetivo, um evangelho que permite que a sexualidade seja praticada livremente de acordo com a vontade de cada pessoa. Essa é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoe desse é considerado, então, fascista, homofóbico e é considerado também discurso de ódio. Isso explica, então, a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Tá? Já não temos mais a liberdade religiosa que outrora nós tínhamos na nossa nação. Resumindo, o outro evangelho, esse novo que eles estão criando, promove novas metodologias de leitura da Bíblia e, consequentemente,
novas teologias e modismos, porque tudo isso não passa de moda. Tá? Número 4, estamos caminhando para o final. A Bíblia, sempre atual palavra de Deus. Essa é a nossa visão. Tá? Revelada por Deus. Já mencionamos no tópico anterior que o autor da Bíblia é Deus. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual, porque a Bíblia ela é atemporal, a Bíblia ela é eterna. A Bíblia ela está dentro da história da humanidade, mas ela vem de cima, ela é eterna. Ela foi e e sempre será relevante. Ela nunca é relativa. A Bíblia ela é relevante. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Deus se revelou através das páginas da Bíblia, né? Nós já lemos. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como uma heresia, como uma manipulação da Bíblia para atender interesses pessoais e sociais. A Bíblia não pode ser nunca ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, uma cultura afastada de Deus. Isso não é novidade, isso desde a antiguidade sempre foi assim e nós precisamos tomar cuidado. Portanto, os pregadores que levantaram essa bandeira apóstata, na verdade, tá, devem ser vistos como falsos profetas. Eles estão aí no meio de nós. E os falsos profetas, eles investem e eles atuam dentro das igrejas. Por isso, nós cristãos precisamos estar vigilantes, atentos. Tá? Às vezes parecem anjos de luz, mas na verdade pregam ensinos de demônios. O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo. Tá? Então, o objetivo desses ensinos demoníacos, desses falsos profetas, é afastar os crentes da cruz de Cristo, do evangelho genuíno pregado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Número 2, a Bíblia, nós estamos no tópico, a Bíblia, sempre a atual palavra de Deus, inspirada por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Deus é o autor da Bíblia. Isso significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada. Deus é o autor e é ele que inspirou os escritores a registrar na palavra. Paulo, o apóstolo, diz que toda a escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16. Nenhum livro na terra, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. Não tem como. Os livros foram escritos por homens. A Bíblia, ela foi escrita por homens, mas o autor é Deus. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina, as outras literaturas não. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma forma que os escritores da Bíblia foram. Não, isso aí não. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. É um livro com uma mensagem especial e atual, porque espelha a mente de Deus. Conforme já mencionei anteriormente, a Bíblia ela é eterna, a Bíblia ela vem de Deus, ela vem do céu e entra na história da humanidade
através da linguagem humana em que Deus usou homens para escrever a sua mensagem à humanidade. Portanto, a Bíblia, ela é atual e ela é especial. Ela não precisa ser atualizada nem ressignificada. Resumindo, então, a Bíblia é a palavra de Deus porque foi revelada e inspirada por Deus. E aí ele faz um comentário apologético aqui, mostrando que Jesus também ensinou que as Escrituras é a inspirada palavra de Deus até em seus mínimos detalhes. Isso é a defesa de Jesus. Afirmou também que tudo quanto ele disse foi recebido da parte do Pai e é verdadeiro. Então, tudo que Jesus ensinou aqui, há 2000 anos atrás, e ficou registrado nos evangelhos, tudo vinha do Pai, era tudo iluminação e revelação do Pai. Ele falou também da revelação divina, ainda futura, né, do que ainda iria acontecer, da parte do Espírito Santo através dos apóstolos. Então ele revelou, ensinou aos apóstolos acerca do que ainda iria acontecer. Portanto, meus irmãos, nós vimos nesse Dia dos Pais a sutileza, né, como eles estão construindo a relativização da Bíblia, tentando passar uma imagem de um mundo culturalmente novo, mas na verdade é um novo mundo caído, né, imerso nas trevas, dominado pelo espírito diabólico. E a igreja precisa estar atenta com essa sutileza da relativização da Bíblia. Assim finalizamos a lição número 7 de adultos, terceiro trimestre de 2022, da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. Deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e até a próxima, se Deus quiser.